Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você, sempre junto com você. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor,
Jeová. Falem só do teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Eu saúdo os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Esta semana estaremos tratando da lição de número 7, cujo título é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E antes de iniciarmos, eu gostaria de orar, apresentando diante do Pai das luzes celestiais as nossas vidas, o nosso caminhar, o nosso deitar e levantar, para que Ele possa nos guiar e possa nos sustentar em todos os momentos e circunstâncias, em o nome do Senhor Jesus. Oremos, amado Deus. Mais uma vez estamos entregues e prostrados, Senhor, diante de Ti, para receber do Teu Espírito Santo, Pai amado, as instruções, exortações, meu Deus, aquilo que provém da Tua santa sabedoria, por intermédio do nosso discernimento, as lições que nos são enviadas pelos nossos irmãos em Cristo, que se predispõem a estar buscando de Ti sabedoria, para que possa disseminar o ensino da verdade no meio dos povos, nas igrejas, nas salas de aula da Escola Bíblica Dominical, que é uma bênção da parte de Ti para o Teu povo, Senhor. Toma em Tuas mãos cada um dos alunos que vão ter acesso a este material, que possam ser instruídos e alcançados pelo Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, nós já Te pedimos perdão pelas faltas, os pecados, nossas iniquidades estão diante de Ti, Senhor. Pedimos perdão em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta lição de número 7, ela tem um texto áureo e está registrado na Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Diz assim o texto: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede de separação que estava no meio. Louvado seja Deus. A nossa verdade prática é: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitores, desfazendo
a inimizade entre Deus e os homens. Louvado seja Deus. A nossa leitura bíblica em classe está inserida na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos do 14 ao 19. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos do 14 ao 19. E o nosso irmão Paulo, a partir do versículo 14, ele começa a trazer ânimo por intermédio da manifestação da verdade na vida das pessoas. E diz assim o versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? O glorioso Senhor Jesus fez tudo isso por mim e por você. Pelo corpo oferecido no madeiro, partido por nós, e o derramamento do seu sangue, cumpriu e alcançou diante de Deus justificação. Também expiou o meu e o nosso pecado. Se tornou propício por causa da sua humilhação e obediência. Venceu a morte, humilhou potestades e principados e nos deu vitória. Aleluia! Nesta semana, falar sobre reconciliação é proveitoso e oportuno, porque a humanidade está apartada, longe do Senhor. E é preciso entender que nós, os que fomos sarados, os que fomos eleitos, alcançados por esta tão grande salvação, temos um papel pleno e precípuo, original, neste arranjo de buscar os perdidos. Analisamos na última lição, na lição anterior, o antigo quadro desolador acerca dos gentios. E o apóstolo Paulo nos descreveu a condição apartada daqueles que estavam sem Deus no mundo. Hoje estaremos a partir do versículo 13. Segundo o que nos informa o nosso irmão Paulo, mudando o quadro e a situação por intermédio da intervenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz mais agora, aleluia, indicando que algo aconteceu. Agora a situação mudou. E essa mudança repousa na obra realizada pelo nosso Senhor Jesus.
Quem assistiu o Rei Leão? Lembra dele? Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono, e seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele, e Simba foge. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, Timão e Pumba, que quando vê o leão diz: esse cara vai nos comer, então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata, vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? O tempo passou, e o macaquinho com um cajado, que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba, que agora já é um leão, mas que vive de maneira dissoluta, e diz para Simba: eu conheço você, você é Simba, você é filho de Mufasa, tem um reino te esperando. E ele diz: não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça, e aí o leão ruge, porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você está entendendo? Você é alguém que foi chamado para vencer. Desperta. E quando Simba vai beber água no riacho, e ele olha para o riacho, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do Pai. Porque é a imagem do Pai que nós devemos refletir. Ande com gente que torce por você. O grande desafio nosso, sabe o que é? São as nossas companhias. Mude as suas influências. Quem você lê, quem você ouve, com quem você anda, muda. Está na hora de nós irmos para outra fase da nossa vida. Vamos para outra etapa, ampliando nossa mente, vivendo novos horizontes, tendo novas expectativas. Não vai dar para vivermos o novo caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que a sua mente vá para outra etapa dessa vida. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, que tem por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Só para pegar um link com a lição passada, nós vimos que Israel estava distante de Deus e nós, gentios, estávamos ainda muito mais distante, porque pelo menos Israel ainda tinha alguns privilégios, algumas prerrogativas. Tinha um mandamento, tinha a lei, tinha um tabernáculo, tinha os sacrifícios, tinha os profetas. E os gentios estavam simplesmente desprivilegiados dessas bênçãos espirituais. E nós queremos, antes de entrar na lição de hoje, apresentarmos para vocês o Templo de Jerusalém na época de Jesus Cristo. Observe que aqui nós temos dois símbolos sagrados para Israel. Um é o templo, o outro são as pedras dos 10 mandamentos que estão aí no canto direito da tela, no lado inferior. Esses dois símbolos, que não são os únicos símbolos religiosos de Israel, esses dois símbolos têm um significado muito grande para a religiosidade deles. Observe que no templo nós temos ele todo murado, com uma região ao seu lado esquerdo, que é chamado de pináculo do templo, onde se concentram as salas do templo, a assembleia, o sinédrio e a escola rabínica. Era aqui que funcionavam alguns julgamentos, os estudos da Torá também era aqui que acontecia. Logo na parte interior, nós temos o pátio
dos gentios. Eles estão aqui com essa seta verde que se movimentam para baixo. São o pátio dos gentios. Todos os gentios se acomodavam nessa região se quisessem participar de alguma festa religiosa. As mulheres, elas judias, elas adentravam um pouco mais. Estão aqui nessa seta vermelha. Elas tinham o privilégio de entrar e participar mais perto desses cultos, né? E os homens, observe que na seta azul que está se movimentando para baixo também na vertical, eles ainda avançavam um pouco mais. E o que nós vimos em um templo desse? Exclusivismo. As pessoas tinham privilégios diferenciados. Se era gentio, não tinha muito acesso, porque havia uma parede que fazia separação entre os gentios e os judeus. E havia ainda a parede que fazia separação entre os judeus homens e as judias. Então, observe, irmãos, que era uma religiosidade que excluía. E o outro símbolo são as leis. Eu não vou dizer aqui que são só os 10 mandamentos. Quando eu coloquei aqui os 10 mandamentos, eles estão simbolizando tanto os 10 mandamentos quanto os 613 ritos que tem na lei mosaica. E esses ritos nós vamos estudar mais adiante como eles se dividiam. Então logo os irmãos compreendem isso aqui, vão entender também melhor o que vem mais adiante nessa lição. A nossa lição, meus irmãos, dessa semana, ela está dividida em 3 partes, e o primeiro tema do primeiro grupo é Cristo desfez a inimizade entre os homens. Os irmãos vão de convir que era gritante a separação que existia entre gentios e judeus. Na verdade, o que vocês percebem ali é que os judeus é que faziam separação ou discriminava os gentios. Deus era só para eles. Como o templo, eles abriam um precedente para os gentios eram obrigados a ficar separados por uma parede física. Aquele pátio que era dos gentios, eles não podiam acessar o interior ou por trás das paredes onde aconteciam os cultos. As mulheres judias, elas adentravam mais um pouco ao templo para participar do culto. E os homens, os irmãos observam que ainda vão muito mais adiante. Logo existia fisicamente uma parede que separava por nacionalidade gentios e judeus. Era o que nós podemos resumir como exclusivismo religioso do judaísmo. Só eles tinham acesso, só eles poderiam servir a Deus. Infelizmente, irmãos, hoje nós temos muitas seitas que pregam o evangelho por aí e pregam exclusivismo. E Jesus, ele não veio pregar exclusivismo, ele veio pregar a salvação, veio pregar o reino de Deus e veio pregar também que haverá um futuro com Deus e um futuro sem Deus, né? Então, essas religiões que dizem ser a certa e nós somos o único meio de salvação, estão copiando o modelo do judaísmo. E Jesus, ele veio para quebrar essa parede de separação. Não tem, porque a minha religião que é a certa. Não existe essa exclusividade na religião. O homem, a verdadeira religião para com Deus, está lá escrito na Bíblia qual seria essa verdadeira religião para com Deus. E não ficou títulos, por práticas. O pátio dos gentios, logo, era um local de discriminação. Porque se você é impedido de cultuar ao Deus que Deus criou, tanto que estava no interior do muro quanto estava do lado de fora. Mas os homens fizeram essa separação para que os gentios não tivessem acesso à parte interior do templo. Quando é que é derrubada essa parede de separação? Jesus, quando ele exclama na cruz do Calvário, Pai, está consumado, ali ele ele finaliza o seu ato de unificar os dois povos, gentios e judeus. Vamos fazer uma reprise?
A promessa de salvação feita no Jardim do Éden não foi para Israel. A promessa de salvação foi para a descendência de Adão. Logo, se samaritano, se grego, se egípcio, se fenício eram descendência de Adão, eles também eram carentes estavam debaixo dessa promessa, eram carentes também do cumprimento dessa promessa. Não só Israel. Israel foi só uma nação que foi escolhida por Deus para fazer nascer o seu filho. Esse exclusivismo religioso, Israel, irmão, foi privilegiadíssimo por ter profetas, por ter leis de Deus, por ver Deus operar milagres grandiosos a seu favor, enquanto as outras nações padeciam dessa distância de Deus. E agora, com o templo, eles também têm uma exclusão de participar do culto. Jesus ele veio e derrubou essa parede de separação na cruz do Calvário quando exclama está consumado. E ele derrubou espiritualmente, porque hoje não precisa mais se fazer sacrifício de cordeiro, de ovelha, de boi, de pombo, não. O sacrifício de Jesus ele é universal e é autossuficiente e ele cobre o pecado de toda a humanidade, não só dos judeus. Jesus ele morreu pelo mundo porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o sacrifício de Cristo alcança gentios e alcança também os judeus. E fisicamente, quando ele exclama está consumado, o véu se rasga de alto a baixo. Quando o véu se rasga de alto a baixo, agora mesmo quem está no pátio dos gentios pode observar o que acontece por trás daquelas câmaras. Mais adiante na história, o que acontece? Jesus já havia proferido que não ficaria daquele templo pedra sobre pedra que não fosse derribada. Nos anos 70, o que aconteceu? O templo veio abaixo e pedra sobre pedra foi retirada na busca de ouro, né? Na busca de riqueza, foi tirado pedra sobre pedra e o templo nunca mais foi construído, porque quem derrubou a parede de separação foi Jesus. Hoje não tem mais um templo em Jerusalém onde se possa fazer um culto com exclusividade apenas para os judeus e exclusão dos gentios. E quero dizer mais para os irmãos. O lugar onde se assentava o templo de Jerusalém hoje está dividido. Uma parte está construída uma mesquita do Islã. Logo, não é possível Israel construir o seu templo. Está aguardando, na verdade, o Cristo, segundo eles, para que haja uma pacificação e aquelas terras sejam retornadas para o povo de Israel, para que eles possam reconstruir os muros do templo como era antigamente. Um outro símbolo da religiosidade de Israel era as leis dos mandamentos. Na verdade, os mandamentos eram 10, mas existiam 613 leis ainda. E essas leis eram tripartidas em leis morais, leis civis e leis cerimoniais. A lei moral era a que ditava o padrão de conduta das pessoas e ela está vigente até hoje. Ela dita a forma de relacionamento, o respeito, né, o mútuo, o que é certo, o que é errado, a lei moral dos mandamentos. A parte civil, ela regra o exercício da cidadania, o exercício da boa convivência, ela regra o relacionamento entre homem e mulher, ela regra a posse de terra, ela regra a morte do animal por outro animal, que é a questão patrimonial. Então, esse é o papel da lei civil. Mas aí vem a parte do cerimonial, que dita os ritos religiosos
que é o sacrifício, a purificação, a santificação. E essa lei cerimonial era ela que aproximava Israel de Deus, porque a lei moral servia para os judeus identificar o que é certo e o que é errado. A lei civil servia para eles viverem em paz e harmonia entre eles, mas a lei cerimonial fazia com que eles vivessem em paz com Deus, né? Então, a lei civil era horizontal, a lei cerimonial era vertical, porque ditava ritos religiosos. E com isso, com o cumprimento desses ritos religiosos, eles se achavam melhores do que os demais, por ter esse privilégio de poder celebrar ao Deus Criador do universo, Criador dos céus e da terra, que escolheu exatamente aquele povo para serem o povo santo, o povo eleito. E Jesus ele vem e revoga essas leis dos mandamentos, mas ele não revoga a lei moral que ainda está vigente até hoje, a lei civil também que está vigente até hoje, ele revoga a lei cerimonial, porque quando Jesus ele se oferece como sacrifício, como cordeiro mudo, ele agora isenta os homens de precisarem fazer um sacrifício de animais. Quando ele se apresenta diante de Deus como sumo sacerdote e ele rasga o véu do templo no seu brado, ele agora diz assim: todos têm acesso ao lugar, ao Santo dos Santos, e pode conversar direto com Deus sem precisar de intermediação de sacerdote ou de sumo sacerdote, porque Jesus já fez o sacrifício como cordeiro e ele mesmo foi imolado, ele se ofereceu, ele foi imolado na cruz do Calvário, sendo ele o cordeiro vivo e o sumo sacerdote. E aí ele faz de nós sacerdócio real, como está escrito lá na carta, né? Nós não éramos povos, né? Mas agora somos o povo eleito, santo, cumpridor de boas obras, nós somos o sacerdócio real, que não éramos, era Israel, essa prerrogativa era de Israel, mas nós quem? A igreja que Jesus faz nascer ali no está consumado. Quando ele diz está consumado, ele faz gerar uma igreja, o seu povo, um povo único. Porque ele tem o poder de fazer isso, porque ele cumpriu toda a lei, inclusive na condição de cordeiro imaculado. O segundo tópico tem o seguinte tema: pela paz, Cristo fez um novo homem. E esse conceito de paz, ele biblicamente tem algumas referências. O primeiro conceito é de relacionamento harmônico. Quando alguém se relaciona com outro alguém, isso é o relacionamento horizontal e de forma harmônica, sem guerra, sem discussão, sem disputa. Esse é o primeiro conceito de paz. É um relacionamento onde há um respeito mútuo, tá? E se vive de forma harmônica. Outro conceito de paz é quando existe um conflito que se encerra. Se esse conflito se encerra, acabou a guerra, acabou a batalha, acabou a disputa, logo entrou num período de paz. Mais um conceito. O terceiro conceito é o conceito de tranquilidade. Não precisa ter guerra, não precisa ter relacionamento harmônico. Simplesmente é uma tranquilidade, uma bonança que nada tira essa característica de paz, não tem nenhum efeito externo que venha contrariar. O segundo tópico da nossa lição traz o seguinte tema: pela paz, Cristo fez um novo homem. Para nós entendermos essa paz, que foi através dela que Cristo fez um novo homem, existem os conceitos bíblicos. E os conceitos bíblicos são 4. Desses 4, o primeiro é o relacionamento harmônico. A paz quando não há desarmonia. A paz quando há respeito. A paz quando há confiança. A paz quando há interação, comunicação, cumplicidade. Esse relacionamento harmônico traz um relacionamento de paz.
O segundo conceito é quando um conflito acaba, quando a guerra, quando a disputa. Essa disputa pode ser social, pode ser jurídica, pode ser um conflito bélico, né? Independente de qualquer que seja o conflito, quando ele acaba, houve o início da paz. Nesse fim de conflito, geralmente há uma perda dos dois lados e há um ganho também dos dois lados. Quando há um acordo, logo existe a paz. A tranquilidade também é a bonança, é o estado de paz. Quando está tudo calmo, não tem conflito, não tem disputa, é o ambiente totalmente tranquilo, os ares são de bonança, então também é mais um conceito de paz. O outro conceito de paz é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito o fruto que é gerado pelo Espírito na vida do cristão, ele traz paz. E esse fruto, inclusive, independente de estar no relacionamento harmônico ou não, independente de estar no momento de conflito ou não, independente de se a nossa volta tiver guerra ou não, o crente sempre vai estar em paz, porque o Espírito vai produzir esse estado de paz no crente, de tranquilidade no crente, de bonança. O conflito existe somente na parte externa, por dentro o crente está em paz. E esse fruto do Espírito não traz paz apenas entre os pares, né? Entre um homem e o outro homem, o homem e a sua parentela, a sua família. Esse fruto do Espírito traz também a nossa paz com Deus, porque o ser humano, antes de ter um encontro com Cristo, ele tem medo da morte, ele tem medo de gato preto, tem medo de passar em escada, debaixo de escada, ele tem tanto medo, são tantos ritos que lhe amedronta, tanta coisa que lhe assusta. E o fruto do Espírito, ele vem trazer essa paz, essa bonança, essa tranquilidade. Só o Espírito produz essa paz. Mas quem produziu, quem é o responsável por esta paz no crente foi Cristo, que veio fazer esse sacrifício para nós termos esta paz. E ele é o motivo da nossa paz. E nós temos, através dele, tanto a paz com Deus, quanto a paz com os homens. E esses, nós vamos observar, o ensinamento de Cristo é sempre para nós lutarmos, para vivermos em paz, perdoarmos, amarmos. Esses pré-requisitos do cristão é exatamente para viver em paz. O amor nos faz viver em paz, o perdão nos faz viver em paz, né? Então, fazem parte do ensinamento de Cristo e é Ele mesmo que é o motivo da nossa paz. Ele não disse somente, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele é a nossa paz, Ele é a causa da nossa paz. E a nossa humanidade formada pela paz. Nesse sacrifício, Jesus ele eliminou a desigualdade entre judeus e gentios e pacificou os dois povos, de sorte que judeus e gentios podem servir ao mesmo Deus. É claro que quando os judeus aceitam Jesus Cristo, ele abandona o judaísmo e vai ser cristão. E como cristão, ele deixa de ser uma religião judaizante para fazer parte da igreja. E fazendo parte da igreja, eles vivem em paz. Observe qual foi o ordenamento de Jesus quando estava sendo assunto aos céus. Mandou que os discípulos ficasse em Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder, e ele diz assim, ó, e me eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Percebam que quando Jesus ele fala tanto em Jerusalém como na Judéia, ele está falando exatamente da capital da Judéia, que era Jerusalém, né, a capital inclusive de cunho religioso, e a Judéia. Só que alguns ensinam que a Judéia, Samaria estava, a Judéia estava dentro de Samaria, como se fosse o bairro, a cidade, o estado, nada disso. Samaria era uma cidade e Judéia era outra cidade. Samaria era uma província
do Império Romano, Judéia era outra província do Império Romano. E, muito pelo contrário, também existia um atrito entre esses dois povos, entre os judeus e os samaritanos. Eles não se comunicavam. Se os samaritanos fossem ao templo, apesar de serem descendência de Abraão, se fossem ao templo, eles teriam que se contentar e ficar no pátio dos gentios. E por isso eles nem lá, geralmente eles iam, eles ficavam. Foi por isso que a mulher questiona em que lugar deveria se adorar. Então, observe, irmãos, que os samaritanos que não falavam com os judeus, quando Jesus disse assim, olha, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo e vão ter que comunicar o meu evangelho até para quem você não goste, né? E até os confins da terra, porque não vai ter mais separação na igreja, não tem gentio nesse período da igreja, não existe gentio, todos são um povo só, um único povo. Jesus, ele pacificou, eliminou as desigualdades. Fica a reflexão para nós. Será que nós de fato somos uma nova criatura? Ou será que nós instigamos a desigualdade? Alguns nós consideramos melhores do que outros dentro da igreja, ou algumas igrejas se acham melhor do que outras nesse presente século. Último tópico, pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. Cristo se fez maldição por nós. O suplício que Cristo passou para nos trazer a paz, né, para nos reconciliar com Deus e com o próximo, foi um sacrifício altíssimo. Os açoites que ele tomou, os açoites tinham pontas, e nessas pontas de um açoite, dos açoites, tinha chumbo ou ossos, que quando cada açoite que Jesus levava equivalia a 7 açoites, porque as 7 pontas cravavam nas costas, cravavam na sua carne, e quando puxava o açoite, rasgava, dilacerava. E todo o homem que era condenado à morte de cruz, primeiro ele tinha que ser açoitado. E Jesus cumpriu essa regra. E a lei de Moisés, inclusive, não permitia, considerava maldito aquele que fosse pendurado no madeiro. Então Jesus se fez maldição por nós. Ele foi açoitado, como ditava as regras, ele transportou a cruz, né, apesar de ter ajuda, mas foi ele que transportou a cruz para a sua própria execução. Mas sabe o que é que me chama a atenção, amados? É que tentaram matar Jesus. Jesus foi crucificado ao meio-dia. Jesus ficou na cruz até as 3 horas da tarde, vertendo sangue pelas frontes, vertendo sangue pelos punhos, vertendo sangue pelos pés, vertendo sangue depois até pela sua lateral, quando a lança transpassou, que ele derramou sangue e água. Mas uma coisa eu digo para os irmãos, ninguém tirou a vida de Cristo. Ele só morreu quando ele disse, está consumado. E ele mesmo havia dito em vida que ninguém tomava a vida dele, que ele mesmo entregava a vida dele por nós. E ele fez isso na cruz do Calvário. Ele só morreu quando ele entregou o seu espírito. Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí ele expirou. Mas, irmão, se Jesus quisesse, ele estaria lá na cruz até o dia de hoje. E é claro que ele não ficaria, né? Mas ele se entregou por nós. Não foi alguém que o fez maldição. Foi ele quem se fez maldição por nós. Ele encarou a cruz, né? Para nos trazer a reconciliação com Deus. E isso era um escândalo para os judeus, né? A morte de cruz era um escândalo. E para os gentios era loucura, né? Crucificar alguém. A reconciliação pela cruz de Cristo. O sacrifício vicário de Cristo, esse sacrifício vicário
quer dizer, um sacrifício substituto. Quem merecia estar no lugar de Cristo era eu. Afinal de contas, Jesus não tinha culpa nenhuma, não tinha pecado. Ele veio para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, e ele veio nos substituir. Até porque, irmãos, eu como pecador e você como pecador ou pecadora, não jamais teríamos como fazer o nosso sacrifício diante de Deus e ser aceito, porque nós tínhamos pecado, precisava que alguém sem pecado fizesse esse sacrifício por nós. Era por isso que era escolhido um cordeiro de humano, sem mancha, sem defeito, com todos aqueles pré-requisitos, né, para encaixar dentro da perfeição, e que Cristo veio e substituiu esse cordeiro, sendo que aquele cordeiro só servia para cobrir o pecado, não perdoava o pecado, era para cobrir o pecado, cobrir a ofensa, e essa cobertura de ofensa só servia para aquela pessoa e até aquele dia do sacrifício. Se ele pecasse depois, tinha que ser um outro sacrifício. Jesus não, ele fez um sacrifício universal. Ele perdoou tantos pecados que já estavam cobertos pelo sacrifício de animais, como das pessoas que já tinham passado, já tinham morrido, como também daqueles que ainda viriam. Jesus fez um sacrifício universal no tempo, porque o antes e o depois foram alcançados, porque é por meio dele que nós adentramos a essa graça, e o sacrifício universal geográfico, porque ele veio para todo mundo, não foi só para Israel, foi para todos aqueles que nele crescem. E por fim, reconciliados na cruz em um corpo. Agora, judeus e gentios, se quisessem servir a Cristo, era um corpo só, a igreja de Cristo, porque judeus e gentios, é bom lembrar que todos estavam destituídos da glória de Deus. Apesar de os judeus terem o privilégio de cultuar, de ter uma lei ditada por Deus, de ter profetas e tantos outros benefícios que já falamos aqui, de poder cultuar a Deus e sentir a presença de Deus, de ouvir Deus falar, apesar desses privilégios, estavam destituídos da glória de Deus. Jesus, ele vem e faz o sacrifício por nós, sendo nós ainda pecadores, e nos insere em um só corpo, a igreja de Cristo, a família de Deus. É esta família que nós pertencemos, é desta igreja que nós fazemos parte, e nós somos membros uns dos outros. Paulo era judeu, Pedro judeu, Tiago judeu, João, Pedro e tantos outros judeus, mas fizeram parte da igreja juntamente com os gentios. Concluindo a nossa lição, esta lição maravilhosa, lição de número 7, nós entendemos que por intermédio da manifestação plena dos atos sacrificiais do nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele derrubou as barreiras, aboliu as ordenanças cerimoniais que eram parte da lei e serviam de barreira, divisão, muro, separação. Por meio da conquista da paz no madeiro, tornando-se assim maldição, desfez a inimizade, aplacou a ira e também dirimiu a ofensa. Criou uma nova humanidade, erigindo em si mesmo novas criaturas e reconciliou com seu Deus, formando a partir daí um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. Que o Senhor Jesus possa manter em nós esta consciência de cidadãos dos céus, nova criaturas, porque estamos nele, assim como ele habita em nós, para que sejamos plenos em amor, em misericórdia, em unidade e união, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou voluntariamente por todos nós,
seja glorificado e exaltado para sempre. Amém. Amantíssimo Deus e Pai, nesta hora, elevo a minha voz até o trono da Tua graça, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente, te agradecendo pelo privilégio de fazer parte desta grande família, te agradecendo pela oportunidade de ter te conhecido, te agradecendo pelo teu grande sacrifício que fizeste na cruz do Calvário por nossas vidas, ainda que nós não merecíamos. Te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando a tua palavra e te pedimos que abençoe a este irmão, a esta irmã que está em isolamento mais severo, que será alcançado através desta mídia, que tu possas abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar a sua saúde, restaurar, meu Senhor, aquilo que está precisando de uma restauração, abençoar, intervir. Eu te peço uma bênção toda especial para esta casa, para este lar, que tu venha prover com toda sorte de bênção material e espiritual, meu Senhor, sobretudo alimentando e nutrindo a confiança e a esperança, meu Senhor, da tua igreja, meu Senhor, em plena situação que nós estamos vivendo de isolamento. Deus amado, eu te peço pela tua igreja em toda a face da terra, porque todo o mundo está passando pela mesma situação. Te peço pelos nossos líderes, meu Senhor, pelo ministério da tua igreja. Também te peço pelos nossos líderes políticos, meu Senhor. Deus amado, eu te peço que venha intervir, meu Senhor, para que as pessoas que estão precisando, meu Senhor, de um socorro, aquele servo teu que trabalha em frente do confrontamento, tanto na área de saúde como na área de segurança pública. E, meu Deus, eu te peço que tu venhas guardar suas vidas, proteger de todo mal, que tu venha, meu Senhor, imunizá-las, meu Senhor, que tu venhas pôr cada um numa redoma de proteção, para que nenhum mal, meu Senhor, lhe suceda ou lhe ataque, meu Senhor, ou que leve qualquer problema para a sua família. Guarda o teu povo, nós te pedimos a tua bênção, meu Senhor, para toda esta nação, para a nossa economia, para frentes de trabalho, meu Senhor, para mercado de trabalho, para que milagres aconteçam, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus na carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5:8, a palavra de Deus diz: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Palavra dura, não é? Sabe, a família é a célula básica da sociedade e da igreja. Se a família não está bem, todos os outros relacionamentos, as idealizações, empreendimentos, a vida profissional e espiritual, certamente também não estarão. Na família, cada um deveria procurar suprir as necessidades do outro. A família pode ser considerada um campo de treinamento, onde aprendemos a nos relacionar nas outras esferas da vida. O grande problema é que, hoje em dia, as pessoas buscam cada vez mais sua própria satisfação e não procuram doar-se para os outros. Criamos então pequenos mundos pessoais, seletivos, egoístas, individualistas. Queremos apenas o que nos beneficia e não estamos dispostos a deixar de lado os nossos próprios interesses, principalmente se for em favor dos outros. Sabe, o relacionamento do casal é profundamente afetado por esse egoísmo. Quando o marido não satisfaz a esposa, ela o deixa ou passa a desprezá-lo dentro da sua própria casa. Quando a esposa não satisfaz o marido, ele procura outra que o faça. Ao invés da harmonia, estabelece-se ali uma verdadeira batalha no lar,
com cada um procurando ser vencedor ou, se for conveniente, se transformando em vítima, condenando o outro e não contribuindo em nada para uma convivência feliz. O egoísmo não é um fruto do espírito. O amor ao próximo é um fruto da fé. Examine o seu coração hoje. Trabalhe para a união da sua família. Doe-se de coração. Procure amar e suprir as necessidades do seu cônjuge. Ame os seus filhos e dê um bom exemplo. Amar e cuidar da família é um exercício de fé e de amor. Deus quer a paz nas famílias. Ele certamente o ajudará e o abençoará nessa sua iniciativa. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo. Nós te louvamos, Pai, te bendizemos neste dia. Te agradecemos por esta direção e pedimos, Senhor, para que possamos verdadeiramente nos doar mais ao nosso cônjuge, Senhor. Pai, que nós possamos verdadeiramente viver em prol da Tua palavra, que demonstra de uma maneira clara o cuidado e o amor e a dedicação que devemos ter para com a nossa família. Pai, seja o marido com a esposa com o marido. Seja o pai com os filhos, o filho ou a filha com os pais. Que tenha verdadeiramente o mesmo intuito, Pai, de se doar uns aos outros, para que a família tenha a paz desejada por Ti, para cada um de nós. Que seja assim, Senhor. Nós oramos para que seja assim no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.